Olá, tudo bem com vocês? Professor Cesário, professor de matemática do Colégio Estadual Santa Bernadette, aqui em Goiânia. Nesse vídeo, nós vamos falar com nossos alunos do terceiro período que estão afastados devido à pandemia da Covid-19. Nesse vídeo, nós vamos falar do sexto roteiro de atividades que foi encaminhado para vocês, para fazer as atividades que estão falando sobre poliedros, que é um assunto de geometria espacial. Você percebe que no último roteiro que eu passei para vocês, a gente ficou só com atividades relacionadas à geometria plana, ou seja, aquela geometria em duas dimensões. Nós temos uma geometria em três dimensões, aquela geometria que não fica só no plano, tá? Ela tem comprimento, largura e altura. Desses poliedros, nós vamos falar de poliedro côncavo, poliedro convexo, a definição de poliedro, o que vem a ser essas figuras. Poli vem de muitos, edros vem de faces, então são figuras de muitas faces. Nós vamos falar da nomenclatura desses poliedros, que recebe esse nome de acordo com a quantidade de faces dos poliedros. E vamos falar um pouco de prismas e pirâmides e dos elementos dos poliedros, que são as arestas, o que são as faces e que são os vértices, E até que a gente vai chegar na relação de Euler, que é uma fórmula extremamente importante que estabelece uma relação entre número de faces, número de arestas e número de vértices, A famosa fórmula de Euler. V mais F igual a mais 2. É um assunto interessante, porque faz parte aí do nosso dia a dia, essas figuras geométricas, está presente na natureza. Creio que vocês vão se identificar com o assunto. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar o assunto para vocês, só um minutinho. Então, pessoal, aqui está o material que foi encaminhado para vocês, Sexto roteiro de atividades. Aqui vem aquelas informações de praxe inicial que a gente sempre coloca, as orientações, para que o aluno, para dar um direcionamento no trabalho do aluno. A gente procura esmiuçar ao máximo. Aí então aqui vem o assunto em si, que vem a ser poliedros. Aqui tem uma definição. Chamamos de poliedro o sólido geométrico limitado por polígonos que possuem 2 a 2 um lado em comum. Em roteiro passado, a gente falou o que é polígono, O polígono é uma figura com vários ângulos, Aqui no poliedro, vou mostrar aqui logo no exemplo aqui de um poliedro. Então, essa parte superior aqui é um polígono. Na parte de cá é outro polígono. Então, o que está dizendo lá na definição? Tem 2 a 2 um lado em comum. Então, esse lado aqui é comum aos dois polígonos, Então, está aí uma definição do poliedro. Mas, de outras maneiras, são sólidos geométricos, que tem uma figura que tem várias faces, Cada face aqui a gente vai chamar de nome de polígono. Vamos lá, poliedro convexo. Um poliedro pode ser convexo ou côncavo. Dizemos que um poliedro é convexo quando, em relação a uma face qualquer, ele está inteiramente situado no mesmo semi-espaço em relação a essa face. Então é como se, em outras palavras, vamos analisar aqui que seria um poliedro convexo, um
um poliedro convexo com não convexo, ou seja, o que seria côncavo. Se a gente tem uma reta, estabelecer uma reta, e essa reta ela passar por esse sólido várias vezes, né, passa pelo interior dele, sai e volta a atingir novamente, isso é uma característica de um poliedro não convexo, né, poliedro côncavo. Então veja só no caso do poliedro convexo, você tem uma reta que passa por esse sólido e ela só passa e sai, ou seja, ela não tem essa característica que de atingir o sólido várias vezes, entrar e sair. Aqui ela tem apenas uma entrada e apenas uma saída. Então aqui é uma característica, em outras palavras, do que vem a ser um poliedro convexo e um poliedro côncavo. Aqui são outros modelos, né? Outras formas de apresentar. Então, esses poliedros convexos, né? Dizemos que um poliedro é convexo quando, em relação a uma face qualquer, ele está inteiramente situado no mesmo semi-espaço em relação a essa face. Se a gente for observar aqui, ó, o convexo, vamos ter como referência essa face aqui da lateral direita. Então, a gente observar à esquerda, o restante do poliedro está todo à esquerda dessa face aqui, enquanto para cá não faz mais parte desse poliedro. Então, em relação a uma face, ele se localiza todo no outro semi-espaço, né? O que não ocorre aqui. Então, se eu observar essa face aqui, né, observe que tem poliedro do lado direito e mais para cá você passa a ter poliedro também. Então, você tem poliedros à esquerda e poliedros à direita em relação a uma determinada face. A mesma coisa é aqui. Aqui tem um poliedro convexo e aqui tem um poliedro côncavo. Então, se eu observar, por exemplo, essa face aqui, onde eu estou passando o mouse, observe que se seguir aqui e fizer um corte, então eu vou ter esse pedaço de poliedro para cá e de lá também ter poliedro. Então, uma face não é um limitador do semi-espaço onde vai estar inserido todo o poliedro. Então, tem essa diferença aí. Dando sequência, aqui vem alguns poliedros com seus nomes, né? O poliedro com menor quantidade de faces é esse tetraedro, né? Um poliedro com 4 faces, tetra vem de 4. Nós temos o hexaedro, né? 6 faces. Temos um octaedro de 8 faces. Nós temos o dodecaedro, que são figuras com 12 faces. E temos icosaedros, que são de 20 faces. Então, vamos ter aí diversos tipos de poliedros, né, onde vai receber o nome de acordo com sua quantidade de faces. Aqui vamos ter algumas pirâmides, né, que temos uma pirâmide de base triangular, ou seja, uma pirâmide com base triangular, ela acaba sendo um tetraedro, né, então temos uma figura que forma 4 faces, né? São 3 faces na lateral e mais uma da base, então formando 4 faces. Então é um tetraedro. Temos essa outra pirâmide de base quadrangular, né? Então, observe que tem as 4 faces na lateral e mais a face da base. Então, portanto, aqui nós vamos ter um poliedro com 5 faces, portanto ele passa a ter o nome de um pentágono, não pentaedro. Então, o que vai mudar de uma pirâmide para outra é o formato da base, né?
porque todas as laterais são formatos de faces de 3 lados, ou seja, faces triangulares. E a quantidade de arestas na base vai depender do número de lados dessa base da pirâmide. Então aqui temos alguns modelos de pirâmides, aqui temos também alguns prismas, o que muda, o que faz ele receber esse nome de prisma. Pessoal, se a gente observar, as faces laterais, elas são essas arestas sempre são em paralelos, né? O que faz com que as faces sejam certinhas, né? Levantadas em paralelos. Ou se elas, caso aqui não tem nenhum modelo dela oblíqua, né? Ou seja, quando ela está inclinada. Mas se caso, por exemplo, essa pirâmide estivesse inclinada para um lado, todas as outras arestas inclinavam no mesmo ângulo, né? Então, essa é uma característica de um prisma, né? Ele mantém esse paralelismo entre as arestas, né? Então, aqui nós só temos exemplos de prismas. Ou seja, os prismas são esses sólidos onde a base tem o mesmo tamanho da parte superior. É como se a parte de baixo tivesse o mesmo tamanho da parte de cima, né? Então, a mesma face da base é o mesmo tamanho da face superior, né? Então, esses são os prismas. Aqui tem um prisma triangular, né, base triangular, um prisma de base quadrangular, um prisma de base pentagonal e um prisma hexagonal. Mais para frente, aqui destacando mais os nomes de cada, que a gente já, de certa forma já falou ali atrás, o que vem a ser a face, né, que é essa parte maior visível do poliedro, como se fosse o cartão de visita, né, ou seja, a parte mais visível da figura, né. Aresta é como se fosse essa quina que é parte comum às duas faces, né? Então, cada aresta faz parte a duas faces. É como se fosse o lado da face. Então, essa face daqui tem 4 arestas. Enquanto, como essa figura aqui é uma figura regular, né? Então, todas as faces têm 4 arestas. Temos a base, a parte superior e 4 faces na lateral. O vértice, o vértice são os cantinhos, né? Ou seja, o encontro das arestas, né? Então aqui a gente tem bem mostrado que é um vértice, o que é aresta, arestas são as quinas, ou seja, as emendas das faces, e a face é como se fosse, se a gente fosse observar como uma caixa de papelão, seria o papelão, né? Então vamos lá. Existe uma relação de Euler que estabelece bem esta relação entre esses elementos do poliedro, né? Vértices, arestas e faces, né? Então tá aqui em todo sólido geométrico e a relação de Euler, né? Nos sólidos geométricos, para o grupo dos poliedros, existe uma relação estabelecida por Euler em que V mais F igual a mais 2, né? A gente já sabe que o V é o número de vértices, o F é o número de faces e o A é o número de arestas. Aqui está mais um exemplo aqui ilustrando, né? O que seriam os vértices, o que seriam as faces e o que seriam as arestas numa pirâmide e também num prisma, né? As arestas são as ligações, as emendas das faces. O vértice é cada cantinho desse, é cada ângulo, e a face está aqui bem visível, que é a maior parte, né, do poliedro.
Então, aqui mostrou esse cubo que ele tem 6 faces, ele tem 12 arestas, a gente contar, ó, tem as 4 arestas na base, mais 4 arestas subindo aqui, ligando as faces laterais, e mais as 4 arestas na parte superior. Então, somando 4 da base, mais 4 da lateral, 8, mais as 4 da parte superior, são 12 arestas. As faces são as 4 laterais, mais a base, mais a parte superior. E os vértices, contando aqui, ó, são 4 cantinhos de baixo, mais os 4 cantinhos de cima. Então, 8 vértices. Então, o cubo tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas, né? Então, assim, é uma forma prática de mostrar. Então, V mais F igual a A mais 2. Então, V, que é 8, mais F, que é 6, igual A, que é 12, né? Que são o número de arestas, mais 2, que faz parte da relação estabelecida. Então, deu o quê? 14 igual a 14. Sabe, aqui é só uma forma de fazer a confirmação da relação, né? Confirmação prática. Então, agora vamos nos exercícios, que é exatamente a aplicação dessa relação de Euler. Todos os exercícios é aplicação da relação de Euler. Primeiro exercício, determine o número de vértices de um poliedro convexo que possui 8 faces e 14 arestas. Então é fácil, uma vez que a gente já tem a relação de Euler para utilizar, né? Tirando os dados, ele quer número de vértices, V, interrogação, o número de faces foi dado que são 8 e o número de arestas foram dados que são 14. Colocando a fórmula da relação de Euler, substituindo os dados que temos, né, que foram tirados aqui, isolando o V, a gente tem que o número de vértices é igual a 8. Exercício 2, também vai na mesma linha. Quantas faces possui um poliedro convexo de 12 vértices e 20 arestas, né? Tirou-se os dados direitinho, colocou na fórmula e achou que a quantidade de faces são 10 faces de um poliedro com essas características aí. Exercício 3 também, da mesma forma, determine o número de arestas, que agora ele já quer o número de arestas, né? Consequentemente, ele deu o número de vértices e deu o número de faces. Então, determine o número de arestas de um poliedro convexo de 6 vértices e 8 faces. Então, vamos lá, os dados tirados, fórmula da relação de Euler, substituindo V vale 6, F vale 8, igual A, que é o que o problema quer saber, mais 2. Então, 6 e 8 é 14. O 2 de lá passou para cá negativo, né? Então, deu A igual a 14 menos 2, que dá 12 arestas. O 4, a mesma linha, né? Mesmo processo. Determine o número de vértices de um poliedro convexo, sabendo que o número de arestas excede o número de faces em 4 unidades. Então, é só a forma de falar, forma de dizer o problema. Então, determine o número de vértices, V, interrogação. Sabendo que o número de arestas excede, se tem a palavra excede, e que tem a mais, né? Excede o número de faces em 4 unidades. Então, tirando isso do jeitinho que está a linguagem lá, o número de arestas excede, ou seja, tem a mais 4 unidades em relação ao número de faces. Aí, como as arestas estão em relação ao número de faces, né? Então as faces é independente, a gente coloca F igual a F. Então é um problema que as arestas estão em função das faces. Usando isso aí, V mais F igual a A mais 2, V mais F, que é função de A, né? Igual a A, que é o número de arestas, que a gente tirou aqui, que é F mais 4. Então, no lugar de A, substituímos F mais 4
e mais o 2, que já faz parte da fórmula. Observe que apareceu esse f dos dois lados da igualdade, que vão cancelar, e o 4 mais 2 dá 6. Portanto, o número de vértices igual a 6. Exercício 5. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 8 unidades. Determine o número de faces desse poliedro. Então, é a mesma natureza lá do exercício 5, né? Ele deu o número de arestas em função do número de vértices. Portanto, não depende da quantidade de vértices. A quantidade de um está relacionado com o outro, né? Então, não foi dado o número de vértices aqui. Então, V mais F igual a A mais 2, V mais F igual o A, que é V mais 8, foi substituído no lugar do A, mais 2. Aí aqui já apareceu o V dos dois lados da igualdade, que vão se cancelar, portanto, face igual a 10. Então, são 10 faces. Aqui, o que acontece? Nós temos um poliedro convexo que possui duas faces triangulares, três faces quadrangulares. Aí ele quer que determine o número de arestas e o número de vértices desse poliedro. Observe que na própria leitura a gente tira a quantidade de faces, que são 5. São duas faces triangulares e três faces quadrangulares. Então, 2 com 3, 5. Então, o número de faces já são 5. E a quantidade de arestas? A gente sabe que as arestas são as emendas das faces, né? E que cada aresta faz parte de duas faces. Aqui a gente vai contar isoladamente nas faces. Portanto, como elas fazem parte de emenda em duas, e a gente está contando nas faces separadamente aqui, nós vamos chegar no dobro de contagem. Por quê? Porque, vamos voltar lá, só para vocês perceberem, vamos aqui mesmo. Aqui tem essa aresta, que faz parte tanto dessa face quanto da face ali de trás, que a gente não visualiza. Vamos pegar essa aresta aqui. Ela faz parte tanto da face superior quanto da face aqui da lateral. Então, quando eu conto exatamente nessa face, ela entra na contagem. Quando eu conto lá em cima, ela também entra na contagem. Por isso que, quando a gente faz a conta simplesmente multiplicando pela quantidade de arestas de cada face, a gente vai chegar num total de arestas dobrado, né? Por quê? Porque a gente contou ela, cada uma, duas vezes. Então, vamos lá. Duas faces triangulares, né? Duas faces de três lados, então 2 vezes 3, 6. Três faces quadrangulares, 3 vezes 4, 12. Então, são 6 arestas, mais 12 arestas, 18 arestas. Tirando o dobro, então, dá 9 arestas. Então, pronto. Já tendo o número de faces, que são 5, número de arestas, que chegamos nessa operação aqui, que deu 9, ficou somente o número de vértices para ser calculado. Então, colocando isso aqui na fórmula, né, V mais F igual a A mais 2. Então, V mais F, F vale 5, o A vale 9, que a gente já obteve aqui, mais 2. Então, V ficou sendo 11 menos 5, o 5 está de cá positivo, passou negativo, portanto, V igual a 6. O exercício 7, na mesma linha, determine o número de vértices de um poliedro convexo que possui três faces triangulares, uma face pentagonal e duas faces quadrangulares. Então, se são três faces triangulares, então 3 vezes 3, 9, significa que eu vou ter 9 arestas nessas três faces com 3 lados. Uma face pentagonal, uma face com 5 lados, portanto, eu conto 5 arestas nessa face, né? Nessa única face. E temos duas faces quadrangulares. Então, 2 vezes 4, então eu tenho 8 arestas. Então, seguindo aquele raciocínio, que elas foram contadas em duplicidade, deram 22
Então, que na verdade tem 11 arestas que, depois de colocar na fórmula aqui, nós vamos chegar no número de vértices que são 7, né? Substituindo aqui cada item nos seus lugares, cada valor no seu lugar, nós vamos obter V igual a 7. Exercício 8, também no mesmo processo. Um poliedro convexo apresenta 3 faces quadrangulares, 2 faces hexagonais e 4 faces triangulares. Quantos vértices tem esse poliedro? Então vamos lá. 3 faces quadrangulares, né? Tá lá. 2 faces hexagonais estão lá. E 4 faces triangulares. Então o número de faces 3, 2, 5, 4, 9. Então o valor de F já é 9. Vamos no processo de calcular as arestas, né? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 6 do hexa, 12 também. 4 vezes 3, 12, né? Isso dá 36, que retirando o dobro, né? Dividir por 2 dá 18. Então as arestas são 18. Colocando na fórmula da relação de Euler, V mais F igual a mais 2, nós vamos ter que número de vértices nessa figura é igual a 11. Então é isso, é um exercício rápido, né? Onde esse exercício tivemos a oportunidade, devido ao tempo de vocês, explorar somente essas relações de Euler, né? Então, geometria espacial tem muita coisa aí para ser visto nos próximos dias de estudos seus. Até mais e bom trabalho.